Shabbat Shalom, eu sou a Morá Hayá. Estamos de volta aqui no canal Manahaim com mais um vídeo, trazendo então esclarecimentos e aprendizados da Torá Sagrada. Hoje vamos estudar a Parashat Hashavua, a Parashat Mishpatim. Ela se encontra a partir do capítulo 21 de Shemot, Baruch Hashem, e hoje eu quero me ater aqui no vídeo com vocês ao estudo de todos os mandamentos que essa Parashat vai nos trazer. Baruch Hashem, quem não assistiu o vídeo da Haftarah, peço que volte aqui no canal, assista o vídeo da Haftarah Hashavua, da Parashat Mishpatim, que eu trouxe um entendimento do segredo dessa Parashat. Aqui logo de cara, quando você faz a primeira leitura, que está no capítulo 21, a partir do versículo 1 e 2, diz assim: E estas são as leis que porás diante deles. Quando comprares um escravo hebreu, ele servirá por 6 anos, e no 7º sairá livre de graça. Baruch Hashem. O entendimento, então, da sentença que nós recebemos após o pecado no Gan Eden, de por 6 anos trabalharmos para o Eterno. Somos servos do Eterno, porque roubamos dele a luz, ao comermos do fruto proibido, praticamos o pecado do roubo. Então nós temos uma sentença de 6 dias, 6 anos, ou seja, 6.000 anos de trabalharmos para o Eterno como servos, como escravos do Eterno. Caso contrário, nós trabalhamos como escravos para nós mesmos, porque este mundo que nós vivemos aqui é um mundo de sentença. Então aqui ou nós somos escravos do Eterno ou somos escravos do ego. Não tem uma liberdade aqui. A liberdade acontecerá após esses 6 dias, após esses 6 anos, que sairemos então livres de graça. Esta graça alcançada, que será um favor do Eterno, será então o 7º milênio, que hoje no Shabat experimentamos então um ensaio disso tudo. Por isso é importante guardar Shabat. Vamos então nos ater para os mandamentos desta porção que aparece nessa porção. Nós temos nessa porção a mitzvah 232, que é ser fiador de um judeu, O que é isso, ser fiador de um judeu? A Torá, ela nos ensina nesta porção que nós devemos, então, ser fiador de um irmão judeu, que precisar, que comprar, vamos supor, a pessoa precisa que compre algo para ela, em seu nome. Essa pessoa é seu irmão judeu, você deve, é uma mitzvah, você comprar para esta pessoa em seu nome, e essa pessoa lhe paga. Então, esse mandamento contém nesta Parashat, Baruch Hashem. Próximo mandamento, casar com uma serva judia. A pessoa é ordenada a casar com uma serva judia, caso, isso na época que existia, então, a servidão entre irmãos, na prática, porque hoje em dia, na prática, nós só servimos ao Eterno, não servimos mais os nossos irmãos nessa questão de serviço escravo, serviço não remunerado com dinheiro, certo? Tinha esse mandamento, então, nessa época para vigorar, de poder casar-se com uma serva judia. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando a pessoa é nosso empregado, certo? Porque o servo judeu era tratado como um empregado comum. Ele tinha mais regalia do que um empregado do CLT hoje. Isso quer dizer que uma pessoa que é seu empregado hoje, ele sendo judeu, ele deve ser tratado como alguém da família. Porque você pode até dar seu filho a se casar com a sua serva, a sua empregada. Ou o seu filho pode se casar com, no caso, a sua filha pode se casar com o seu servo, seu empregado. Ou seja, ele faz parte da família. É uma pessoa que é para ser tratado como os da família. O Eterno está nos ensinando que alguém que trabalha para nós não deve ser rebaixado de forma nenhuma, ok? Próximo mandamento, redimir uma serva judia, no caso, naquele momento também da servidão, sendo na prática entre as pessoas, a serva deveria ser redimida, caso ela não quisesse ir embora depois do tempo da servidão, porque, como a gente leu aqui no primeiro versículo, 6 anos ele poderia manter a pessoa como servo e depois deveria dar-lhe a liberdade. Mas se essa serva, ou se esse servo também, não só a mulher, mas o homem também, quisesse continuar servindo aquele senhor,
né, o seu patrão, ele então poderia redimir a serva, redimir o servo, e ele ficaria ali o tempo que fosse necessário até o Yovel, porque a partir de Yovel não teria como mais. O Yovel era de 40 e 49 anos, né, que é o jubileu. Então, a partir de 49 anos, no 50º ano, no ano 50, então, todas as pessoas estavam livres de seus trabalhos, né? As terras que haviam sido tomadas por dívida também deveriam ser devolvidas à família, tudo isso. Baruch Hashem. Temos também o mandamento de eliminar o Hametz no dia 14 de Nissan. Nós estamos próximos a Pesach, né? Daqui 2 meses, mais ou menos. Nós vamos, então, fazer este mandamento, que é eliminar o Hametz de dentro de nossas casas, né? Para que, durante os 7 dias da festa de Matzah, né? Matzot, dos pães ázimos, nós, então, não tenhamos em nossas propriedades Hametz, Baruch Hashem. Comer Matzah na primeira noite de Pesach, também aparece nessa porção. Aparece também uma mitzvah de permitir que seja visto o Hametz, né? Para que ele seja totalmente eliminado. Ou seja, conforme a gente vai aproximar de Pesach, eu vou ensinar os irmãos que vocês devem fazer toda a limpeza da casa, procurar o Hametz, né? E depois juntar ele, né? E antes do horário, né, de entrada do dia 14, a gente vai fazer a queima do Hametz, entende? Então, nessa parashat aqui vai citar esse mandamento. Baruch Hashem. Vai citar também, como eu falei, a proibição de comer qualquer mistura que contenha Hametz, né? Consumir o próprio Hametz. Também vai nos ensinar que nós podemos estar comendo Hametz até o meio-dia do 14 de Nissan. Então, até o meio-dia eu ainda posso comer uma refeição que contenha Hametz. A partir do meio-dia eu não como mais. E aí, então, eu vou queimar o Hametz antes do pôr do sol, do 14 de Nissan. E a partir do 14 de Nissan, à noite, que já é o dia 15, aí é 7 dias sem Hametz. Tudo isso é ensinado nesta porção. Vai proibir, então, que alguém que seja estrangeiro coma o Hametz. Então, também está nessa porção explicado que para a pessoa comer o Hametz, ela precisa ser um judeu. Ou judeu prosélito convertido, ou judeu da família, Baruch Hashem. Para isso como que se torna judeu? Para comer o Pesach, que é o cordeiro. No caso, neste momento, nós não temos o cordeiro porque o templo não existe. Então, mas quando o templo existia, para poder comer do cordeiro, do Pesach, o homem precisava fazer a Brit Milá para poder conseguir, então, entrar na família de Israel e assim comer do Corban, Baruch Hashem. Aí também vamos ver a proibição do estrangeiro, como eu falei, de comer da carne do Corban. Fala também da proibição de quebrar o osso, né, do Corban. Todas essas mitzvot que eu estou citando aqui, que precisa do templo, hoje em dia nós não temos como cumpri-las, mas estudando elas como estamos fazendo agora, é como se estivéssemos cumprindo. Baruch Hashem, como eu disse no vídeo anterior, no versículo 24 aqui, vocês vão ler olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Nesta parashat, nós vamos entender como que devemos tratar o outro, né? Então, vamos conter outros mandamentos ainda mais sobre a relação social. Como eu devo me comportar diante do outro, né? Aqui se você fazer a leitura, você vai compreender que mesmo que pareça que você não teve culpa, vamos supor, o boi, vamos ler aqui Quando o boi, no versículo 35, quando o boi de um homem ferir o boi de seu companheiro e este morrer, venderão o boi vivo e partilharão seu valor e também o valor do morto. Mas se não era sabido de ontem anteontem e que o boi estava acostumado a chifrar e o seu dono não o guardou, este pagará o boi por boi e o morto será como prejudicado, para o prejudicado, descontando o preço. Então, assim,
as pessoas da terra podem dizer assim, isso é problema, questão de animal, lá foram os animais lá, brigaram lá, o que eu tenho a ver com isso? Não. O Eterno, então, ele vai nos direcionar como devemos comportar diante de uma situação que nós temos responsabilidade sobre aquilo. Porque se eu tenho o boi, e o meu boi, ele já é acostumado, já é um boi arisco, né? Já é acostumado a dar chifrada, a atravessar a cerca. E eu não dei um jeito de matar esse boi para comer, ou vendi esse boi, continuei com esse boi no pasto. Deixei com que esse boi saísse do meu pasto, fosse até o pasto do meu vizinho, ferisse um boi do meu vizinho, matasse um boi do meu vizinho. Então aquilo é de total responsabilidade minha. Ok? Então, nesta paraxá, a gente vai estudar muito essa questão de responsabilidade de manter o outro em um bem-estar do meu próximo. Ok? Baruch Hashem. Por quê? Porque, meus irmãos, nós sabemos, eu já falei que o segredo está na queda do homem. Então, se no começo, né, não houve, né, por parte de Adão e Havá, um cuidado com os próximos seres humanos que iriam aparecer na Terra, por que não houve esse cuidado? Porque Adão e Havá, eles pensaram só neles mesmos. Ah, vai acontecer isso para mim. Eu vou comer, eu estou errando diante de Deus, eu vou tomar minha responsabilidade do que eu fiz. Vamos colocar assim. Eles não pensaram, vamos refletir que o que eu fizer, isso vai ser queda não só para mim, isso vai ser queda para meus filhos, né? Os outros humanos. Não é só eu que vou receber sentença de morte. Todos os outros seres humanos que virão após mim também receberão. Então, o pecado inicial, ele trouxe o quê? Essa questão de não se importar com o outro. Por isso que é tão importante o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Né? O sábio Hillel fala que a Torá resume-se, o sábio Hillel, e não Yeshua, viu? O pessoal fala que foi Yeshua. Não foi Yeshua. Hillel disse que a Torá é resumida em amar o próximo como a si mesmo. O resto é comentário. Hillel disse isso. Hillel foi o rabino que Yeshua estudou na escola dele. Então, Yeshua vai dizer que os dois mandamentos maiores primeiro, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, e amarás teu Deus sobre todas as coisas. Ou seja, e você vai amar o teu Deus com tua força, com teu coração, com teu ser, com tua alma. E depois você vai amar o próximo como a si mesmo. Esses dois mandamentos são a base. E Yeshua fala que esses dois mandamentos são a base da Torá. Por quê? Porque Adão e Havá, eles erraram nisso. Primeiro, eles não respeitaram, não honraram, não amaram ao Eterno. Porque desobedeceram a sua ordem. E depois, eles não pensaram nas consequências que aquele pecado ia trazer para toda a descendência humana, que iriam partir deles. Porque Adão e Havá continham as almas de toda a humanidade. Então, nesta paraxá, como ela fala deste segredo, né? Como ela fala deste segredo do início do pecado, da sentença inicial que os homens receberam, do Gilgul, né? De voltar aqui para consertar durante esses 6.000 anos, essa volta das almas. Então, nesta paraxá, vai nos ensinar, se você volta aqui e você continua errando com o seu próximo, você vai ter que voltar. Então, para que isso acabe, então Yeshua nos deu um mandamento. Yeshua fala, eu dou para vocês um mandamento. Yeshua nos deu um mandamento. Qual foi o mandamento que Yeshua nos deu? Que vocês amem uns aos outros, como eu amei vocês. E Yeshua, ele pode acabar com a maldição do Gilgul na nossa alma? Pode. Mas para isso nós temos que carregar o madeiro nas nossas costas, nós temos que ouvir suas palavras, seguir suas ordens. Ouvir o mandamento que Yeshua deixou. Yeshua nos deixou o mandamento de amar uns aos outros, como ele mesmo nos amou. E como foi que Yeshua amou aos homens? Dando a sua própria vida por eles. Certo? Então, Yeshua vai fazer o contrário que Adão fez. Adão matou todos os homens com o ato de comer a fruta. Ele trouxe a morte para o mundo, para toda a descendência dos homens. E Yeshua, ele morre, ele faz o contrário, ele morre para poder trazer a vida para os homens.
Então, Yeshua, com esse ato, ele quebra o Gilgul. Assim, a reencarnação, vamos colocar assim, que na verdade não é reencarnação. O nome é transmigração. Então, o processo da transmigração, ele cessa se a pessoa recebe, então, o mandamento de Yeshua e o seu sacrifício, sabendo que o sangue de Yeshua é possível fazer cobertura capará de caret. Por quê? Se eu peco o pecado de caret, o pecado de caret, meus irmãos, ele corta a alma, certo? Então, se eu tenho um sangue puro de um justo que vai cobrir aquele pecado, enquanto me dando então a graça. O que é a graça? A graça do eterno. O que é a graça do eterno? Tempo. Então, enquanto aquilo está coberto, eu tenho um tempo para fazer um arrependimento sincero, fazer até chuvar, fazer o contrário, fazer como Yeshua disse: ame uns aos outros como eu amei vocês. Faça o contrário de Adam. Então, nesta paraxá, todos esses mandamentos que vocês vão ler aqui, de manter, então, uma convivência social, com bem-estar, harmoniosa, de paz, de shalom, né? De amor entre os irmãos, de compreensão entre os outros, sabendo que o olho de um é como o olho do outro. Sabemos que o pé de um é como o pé do outro. Sabendo que a queimadura que está queimando na pele de um também queima no outro. Este sentimento, essa consciência que nós devemos aprender nessa paraxá, para então fazermos então o tikkun, o conserto das nossas almas, aproveitando que nós temos o testemunho de Mashiach, o sangue de Mashiach para cobrir os pecados de caret, e assim nós não passarmos pelo corte das nossas almas, mas então sermos ascendidos ao paraíso após a nossa morte aqui. E assim terminarmos com este ciclo de repetições. Baruch Hashem. Os sábios dizem que esta paraxá toda, ela vai ensinar sobre a jornada da alma, sobre a questão das reencarnações, sobre a questão da transmigração da alma. Então a gente está entendendo aqui claramente que para que eu ponha fim nisto, eu preciso ter uma convivência harmoniosa. Eu preciso ter o amor para com o meu próximo como eu tenho com a mim mesmo. Porque amar o próximo como um ser humano, até que eu consigo. Mas será que eu consigo amá-lo como eu amo a mim mesmo? Tirar de mim, dividir com ele aquilo que me é mais caro. Deixá-lo deitar no mesmo leito. Não no sentido, meus irmãos, vocês estão me entendendo, não no sentido de prevaricar e pecado. Eu estou dizendo de compartilhar com o outro aquilo que para mim é íntimo meu, aquilo que é para mim apenas, que eu vejo que aquilo ali é para o meu mérito, porque eu lutei por aquilo, que eu comprei aquilo. Vamos supor. O alimento que eu tenho na minha casa, dividi-lo com alguém. O carro que eu tenho na garagem, se alguém tiver necessidade, né? É claro que você não vai pegar suas coisas e dar para as pessoas, não é isso. Mas diante da necessidade do outro, você não medir esforços, você utilizar do seu carro, você utilizar do seu ambiente, você utilizar de suas vestes, você utilizar do seu alimento, para dividir com seus irmãos. Sabendo que os mandamentos aqui é para com os irmãos israelitas. O Eterno em momento nenhum nos obriga e nem nos manda dividir tudo que nós temos, ou sermos, amarmos, né? Colocarmos assim, amarmos o inimigo. Aquela passagem da Brit Hadashah que Yeshua manda amar os inimigos, você tem que ler no conceito, no contexto original do que ele está falando, como eu já expliquei no vídeo da Paraxá, da Brit Hadashah, que desta Paraxá. Volte lá e veja o contexto do original do que Yeshua está falando. Porque os filhos de Israel, os filhos de teu povo, estes são englobados nos mandamentos para o amor ao próximo como a si mesmo. Baruch Hashem. Como podemos ver em Vaikra 19. Então, nós temos que começar a levar em consideração
de que a nossa vida não é só essa fisicalidade, isso é só 1%, isso é uma ilusão, meus irmãos. Você não está aqui apenas para levantar pela manhã, fazer um café, tomar o seu café, cuidar de sua família ou ir trabalhar, voltar à noite e tornar novamente ir para o leito e dormir. Isto é uma ilusão. A vida verdadeira é o que sua alma veio fazer. Então, para isso temos o estudo da Torá, para nos direcionar o que nós devemos fazer, o que nós devemos praticar, para consertarmos o erro que nossas almas praticaram. Baruch Hashem. E nesta paraxá, nós vimos, além dos mandamentos relacionados a Pessah, que eu falei no início, todos os mandamentos e juízos relacionados a uma boa convivência social, né? Então, peço aos irmãos que deixem aqui nos comentários dúvidas sobre o assunto da paraxá. Curta o vídeo, dê um like também, porque assim você vai estar fazendo esse vídeo ser visto, né, mais no canal do YouTube. E assim mais pessoas podem então receber essas informações tão maravilhosas, tão preciosas, que muitas vezes as pessoas, elas não iniciam sua jornada espiritual, porque onde elas estão, né, não tem esse tipo de informação tão assim profunda sobre a verdade de suas almas. Elas, na verdade, elas pensam que a realidade é apenas essa realidade física. Perdem, né? E perdem de fazer então trabalho espiritual e parar com esse ciclo, essa maldição de voltar e voltar e voltar e se perder pelo caminho, porque os corpos que não fazem o trabalho espiritual não serão ressuscitados no final. Então a consciência daquela pessoa que passou não sei quanto tempo aqui neste mundo, só perdendo o seu tempo, literalmente, porque nós viemos aqui para este mundo com os batimentos cardíacos contados, respirações contadas, palavras contadas, e as pessoas perdem todas essas coisas que são minuciosamente contabilizadas para fazer coisas que não estão ligadas ao tikkun, não estão ligadas ao conserto das almas, perdendo o tempo de vida, desperdiçando a graça de Deus, né? Então, aproveite então para fazer um compartilhamento para pessoas que você sabe que têm dúvidas ou curiosidade de aprender mais sobre a Torá Sagrada. Baruch Hashem, Shalom, Shalom e Lehitraot.